Olá, já está no ar o STJ Notícias. Você é doador de órgãos? Já avisou sua família? Esse é o tema do nosso Tira Dúvidas de hoje. E tem ainda a decisão que definiu que seguro de acidentes pessoais não deve cobrir morte por AVC. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Você tem seguro de vida ou para acidentes pessoais? Então fique ligado. Nesta semana, a terceira turma decidiu que o seguro de acidentes pessoais não cobre acidente vascular cerebral. Apesar do mesmo nome, o AVC é considerado causa de morte natural. Olha só. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar o recurso dos beneficiários de um seguro de acidentes. O contrato previa a cobertura de acidentes pessoais, morte acidental, invalidez, assistência funeral e despesas médicas e hospitalares. E foi acionado depois que o cliente sofreu um AVC e morreu. A família entrou na justiça para receber indenização. Queria que a morte fosse considerada acidental. As instâncias inferiores não aceitaram o argumento, por entender que a causa foi natural e que isso não estava previsto no contrato. Os beneficiários recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Alegaram que o AVC é considerado um evento súbito, violento e inesperado que trouxe consequências graves para os familiares. Argumentaram que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em favor dos consumidores e pediu a anulação do processo porque houve julgamento antecipado e sem direito de defesa. O pedido não foi aceito pelo ministro Vilas Boas Cueva, relator do processo. Para ele, a diferença entre o seguro de vida do seguro de acidentes pessoais e isentou a seguradora da obrigação de indenizar os beneficiários. Os ministros entenderam que existe uma diferença clássica entre morte natural e morte acidental. Qual foi a razão? Qual seria a razão de uma morte acidental ou uma morte natural? E entenderam que o AVC é considerado causa de morte natural. Para que fosse possível a indenização, a cobertura do seguro, ele deveria ter feito um seguro completo, incluindo a morte natural. Olha, também teve decisão sobre a aposentadoria. Como será que fica o benefício de quem já trabalhou no campo e na cidade? São regras diferentes, olha só. Quem dedicou grande parte da vida ao trabalho espera ansioso pela hora de se aposentar. E, por lei, existem dois tipos de aposentadoria por idade, a rural e a urbana. Para os homens que trabalham nas cidades é aos 65 anos e mulheres aos 60. Nos dois casos, tem de ter contribuído por pelo menos 15 anos ou ter feito 180 contribuições. Para trabalhadores rurais, a situação é diferente. Os homens podem pedir o benefício aos 60 anos e as mulheres aos 55. Nesse caso, não é necessário comprovar o recolhimento das contribuições. Já quem é empregado de alguma atividade rural sob o regime da CLT deve contribuir. Com a migração dos trabalhadores do campo para a cidade, foi preciso adequar a forma de aposentadoria para quem trabalhou nos dois setores. É a chamada aposentadoria por idade mista. Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher que dedicou 10 anos de trabalho à atividade rural. E ao completar 63 anos, já trabalhando na cidade, pediu aposentadoria. O INSS negou o pedido. Reconheceu apenas 54 contribuições que ela fez durante a atividade urbana. E o TRF da 4ª Região condenou o Instituto a conceder o benefício com base na soma das contribuições. No STJ, o INSS alegou que o pedido do benefício foi solicitado quando a contribuinte já trabalhava na cidade e, por isso, deveria obedecer às regras da atividade urbana. Além disso, alegou que não poderia considerar o trabalho rural sem o recolhimento das contribuições. A Lei 11.718 ela trouxe uma modificação, legislativa para corrigir uma distorção social que tinha no nosso país, que é daquelas pessoas que até a década de 60, de 70, nosso país era eminentemente ruralista, trabalhavam no campo e migraram para a cidade. E aqui na cidade não podiam aproveitar esse tempo para computar, para obter uma aposentadoria, seja por idade, seja por tempo de contribuição. Isso causava uma distorção muito grande, porque essas pessoas tinham uma perda de tempo muito grande.
Com base nesse entendimento, o ministro Herman Benjamin, relator do caso, garantiu a aposentadoria à mulher. Ele ressaltou que a legislação atual protege trabalhadores que migraram do campo para a cidade. Além disso, o ministro não considerou o argumento do INSS de que a aposentadoria mista poderia causar um desequilíbrio nas contas, já que a contribuição não é exigida. E o estudante Gil Rugai, condenado pela morte do pai e da madrasta, vai continuar preso. O desembargador convocado Walter Almeida Guilherme negou o habeas corpus ao rapaz. A defesa alegou que a prisão de Gil Rugai só poderia ser decretada por meio de medida cautelar, ou se apresentadas provas concretas. Disse ainda que, em primeira instância, foi permitido que ele respondesse ao processo em liberdade. O crime foi em 2004. O pai e a madrasta foram mortos dentro de casa. No ano passado, Gil Rugai foi condenado a mais de 33 anos de prisão. O juiz permitiu que ele respondesse ao processo em liberdade. Só que a Justiça de São Paulo determinou que o estudante cumpra a pena na prisão. Gil Rugai se apresentou nesta quarta-feira. Os advogados apresentaram habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Ao negar o pedido, o desembargador convocado, Walter de Almeida Guilherme, destacou que a medida tem caráter preventivo. Ressaltou que ele já foi beneficiado pelo relaxamento da prisão e, nesta época, teria mudado de endereço sem comunicar à Justiça. Para o desembargador, o caso é complexo e deve ser apreciado pelo colegiado, inclusive com o parecer do Ministério Público Federal. Agora vem cá, me responde, você é doador de órgãos? Sua família já sabe disso? É muitas vezes no momento de dor que é preciso decidir se autoriza ou não a retirada de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, 56% das famílias brasileiras autorizam a doação. Apesar desses números, a fila de transplantes ainda é grande. 37 mil pessoas estão à espera de um órgão no país. Tempo precioso para quem luta pela vida. A repórter Kátia Gomes nos conta a história de quem conseguiu transformar essa espera em alegria. Depois por quem passa é que a gente sente a necessidade e a importância que é uma doação de órgão, certo? Porque além de ser um gesto humanitário, né, a gente vê que ainda encontra muitas barreiras nas famílias em doar, mas é um gesto humanitário que salva a vida. Aos 61 anos, em um exame de rotina, Walterlu dos Santos descobriu um nódulo no fígado e a única solução era o transplante. Os filhos eram compatíveis, mas ele preferiu entrar na lista de espera. E como há 3 anos Brasília ainda não fazia esse tipo de cirurgia, o jeito foi entrar na lista de outra cidade. E eu esperei em São Paulo, foi quando da liberação daqui em Brasília, eu me transferi de São Paulo para me inscrever na fila de espera daqui de Brasília. E esse espaço de tempo demorou de 5 a 6 meses. Walterlu se encaixa no perfil de paciente que pode receber órgãos tanto de quem está vivo como de quem já morreu. Legalmente é aparentado até 4º grau, caso seja assim algum amigo, né, alguma pessoa que não seja familiar, você tem que ir ao juiz para comprovar que aquilo não está sendo um comércio, que você está realmente doando espontaneamente por um gesto de amor, de vontade de ajudar o próximo. Este é é uma possibilidade. Outra possibilidade é a doação de múltiplos órgãos, com doador em morte encefálica. Não é preciso deixar por escrito. Basta comunicar à família o desejo de fazer a doação, que só acontece depois da morte cerebral ser confirmada por pelo menos 2 médicos e com autorização da família. Mas existem exceções. As contraindicações absolutas são contraindicações gerais, por exemplo, portador de HIV, alguns tumores malignos, né, que poderiam ser transmitidos para as pessoas, uma infecção ativa, né, que pode então trazer complicações para o receptor, tudo isso contraindica. Nas contraindicações relativas, você avalia exames de sangue, né, exames laboratoriais, todos esses parâmetros, e o médico transplantador vai analisar se aquele órgão pode ou não ser captado e transplantado na pessoa. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Brasil é o 2º país do mundo com o maior número de transplantes realizados por ano. A cada 10 cirurgias, 8 terminam com sucesso. Dados que comprovam a importância da doação.
Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que ainda há cerca de 37 mil pacientes na lista de espera por um órgão. Além do número de pessoas na fila, um outro problema tira o sono de quem corre contra o tempo. Existe uma pesquisa que fala que apenas 5% dos pacientes que dão entrada no hospital evoluem com morte encefálica. Algumas pessoas, por exemplo, morrem no próprio local do acidente, né? Vamos supor, um acidente, a pessoa já teve a parada cardíaca, então não evoluiu. A venda de órgãos é proibida e a lei ainda exige que a lista de pacientes seja respeitada. A legislação não permite que a lista seja burlada por nenhum tipo de interferência, a não ser que a única forma de um paciente mais novo receber um órgão na frente daquele paciente mais antigo é se esse órgão não for compatível ou se esse receptor, se esse paciente mais antigo não for compatível com o órgão captado. Quem tenta burlar as regras tem que acertar as contas com a justiça. Foi o caso de um médico preso em 2008 e teve habeas corpus negado pelo STJ. Ele foi acusado de desrespeitar a fila para realizar 2 transplantes de fígado, além de tentar um terceiro, sem sucesso. As cirurgias beneficiaram pacientes internados em hospitais privados e que pagaram pelo procedimento. Quem venceu essa espera, hoje comemora. É uma nova vida, então eu tenho mais aqui para aproveitar. É um assunto de extrema importância, tanto é que foram muitas as perguntas que foram deixadas no Facebook do STJ. Para tirar todas as dúvidas sobre esse tema, nós convidamos o promotor de justiça, Tiago Gomide. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, Tiago. Obrigado, eu que agradeço o convite. Por que o senhor acredita que ainda há muita gente receosa em doar órgãos? Por que esse número é tão baixo ainda? Bom, o número de doadores é baixo, primeiro, pela falta de conhecimento das pessoas, de como se declarar doador, o que é preciso fazer. E dentre as pessoas que já sabem o que é preciso fazer, muitas ainda têm receio por uma série de mitos e lendas sobre a doação de órgão. O principal medo das pessoas é que elas não estejam em morte encefálica e que, de maneira equivocada, essa seja declarada pelo médico. O processo de constatação da morte encefálica, ele é bem rigoroso, participam dele 2 médicos. A família ainda pode indicar um terceiro médico de confiança da família, de tal forma que é muito pouco provável de que possa acontecer um erro na constatação dessa morte encefálica. Eu acho que esclarecendo as pessoas e retirando delas esse medo, com certeza o número de doações deve aumentar. Então vamos começar a tirar esses medos nas perguntas. A primeira pergunta aqui é da Bia Matos. Quais os requisitos para um falecido ser considerado doador? Bom, o primeiro requisito é a constatação da morte encefálica. Constatada por 2 médicos, esses 2 médicos eles não podem fazer parte nem da equipe captadora do órgão e nem da equipe transplantadora. Então, são outros médicos que vão fazer, além do terceiro que pode ser indicado pela família. Além desse requisito legal, também há requisitos médicos, como já passou na reportagem, algumas infecções, alguns tumores são contraindicativos do transplante. A próxima pergunta é do Denis Arantes. Eu posso doar órgãos em vida? O que eu preciso fazer? Como é que a justiça se posiciona aí também? Sim, é perfeitamente possível doar órgãos em vida, desde que sejam órgãos duplos ou parte de órgãos, como o fígado, por exemplo, ou tecidos. Essa doação pode ser feita para cônjuge ou parentes até o 4º grau, ou para outras pessoas, nesse caso, precisa de uma autorização judicial. Ou seja, o juiz precisa de autorizar essa doação. Em todos os casos, mesmo entre parentes, aqui no Distrito Federal, essas doações passam previamente pelo Ministério Público que as analisa. O intuito da lei é evitar a compra e venda de órgãos, porque toda doação, seja no caso de morte, seja em vida, deve ser gratuita. Bacana. A próxima pergunta é do Ricardo Guimarães. E no caso de quem recebe estes órgãos, qual é o critério para a ordem de recebimento? Ou é simplesmente pela ordem de chegada? É uma fila? Não, na verdade, a pessoa tem que estar inscrita em fila. A gente fala fila, mas na verdade ela é uma lista, porque não necessariamente é pela ordem cronológica, porque ela varia de acordo com a pontuação de cada paciente. O paciente mais grave, ele ganha uma pontuação determinada que ele acaba tendo precedência em relação a um paciente que está menos grave. Então, não necessariamente vai ser pela ordem cronológica. Essas listas, elas são regionais? São listas regionais, mas um paciente pode transferir-se de uma lista para outra. Em 2 ao mesmo tempo não pode? Em 2 ao mesmo tempo não é possível.
Bacana. Vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, porque a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar com as perguntas, mas também a gente vai te mostrar 2 vídeos sobre a doação de órgãos que estão fazendo maior sucesso na internet. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a gente já volta com um sucesso que a gente achou na internet sobre doação de órgãos. É uma campanha da Associação de Pacientes Renais de Santa Catarina que, de uma forma inusitada e bem-humorada, fez alguns vídeos para mostrar à população a importância de avisar a família se é ou não doador de órgãos. Até convidar o senhor para assistir esses vídeos aqui. Vamos soltar. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Rosa, eu odeio seu feijão. Ana, minha filha, eu acho seu marido um panaca. Júnior, eu dei o comando da empresa para o seu primo porque eu acho que você não é lá muito inteligente. Boas notícias, senhor Arnaldo. Essas dores no peito são só gases. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Doutor, família tem que saber? Tem, a família tem que saber. Na verdade, a pessoa ela deve divulgar o máximo possível. Todos a quem ela puder divulgar devem saber. Ela pode usar para isso redes sociais, inclusive o CNJ tem um programa muito bacana que chama Doar é Legal. A pessoa entra no site do CNJ, se cadastra e imprime uma espécie de certificado de que ela é doadora de órgão. Esse certificado, apesar de não ter uma validade legal específica, a pessoa pode andar com aquilo e em caso de um acidente ou de algum problema, as pessoas já vão saber de antemão que ela é doadora. A vontade do doador deve sempre prevalecer e por isso a importância dela se declarar doadora. A próxima pergunta é da Joana Castro. Se houver discordância entre os familiares quanto à doação, ela mesmo assim pode ser feita? E quem tem o poder de decisão? Cônjuges, pais, filhos, irmãos? Tem muita questão de religião também que influencia. Como é que é decidido depois que a pessoa já morreu? Bom, na verdade, primeiro vamos falar, até não é da pergunta especificamente, mas num possível confronto entre a vontade do doador e a vontade da família. Pela lei, dá a impressão que a decisão última é da família, tendo que essa é uma interpretação equivocada. A vontade tem que ser do doador. Então, se o doador declarou em vida que quer doar, essa doação deverá ser feita respeitando a vontade da pessoa falecida, ainda que a família não queira. Havendo conflito entre os parentes, resolve-se pela linha hereditária, de tal forma que, por exemplo, a vontade do filho vai prevalecer sobre a do neto. Se as pessoas estiverem em pé de igualdade na linha sucessória, entendo que esse conflito deve ser resolvido pelo Poder Judiciário, que vai analisar os prós e os contras e decidir a favor ou contra a doação. Bacana. A próxima pergunta é da Lívia Silva. Quem faz a fiscalização sobre a venda de órgãos? A venda não é permitida, né? Quem fiscaliza se isso acontece ou não? A venda não é permitida. A fiscalização é feita pelo próprio sistema, pelos órgãos gestores, federal, estadual, local. Primeiro que toda equipe transplantadora deve ser previamente cadastrada. Segundo que todo transplante que é feito, a equipe deve prestar conta à central de transplante. O Ministério Público também participa dessa fiscalização
já que participa das autorizações de doação de órgãos em vida. Então, há toda uma rede de proteção contra a compra e venda de órgãos. Como é que a lei atua nesse caso? O que ela prevê para quem comercializa órgãos? Todos que participam da compra e venda de órgãos respondem criminalmente. As penas são até elevadas. Qualquer um que participar, médico, intermediários, a própria pessoa que vendeu o órgão, todas são responsabilizadas criminalmente. Tiago, eu agradeço a participação aqui no STJ Notícias. Espero que tenha ajudado a conscientizar as pessoas da importância da doação de órgãos. Eu que agradeço o convite. O senhor é doador? Sim, sou doador. Está registrado, então. Está registrado. Muito obrigado, viu? Nada. Até a próxima. Bom, olha, você vai ver agora que a ex-prefeita de Potiretama, no Ceará, teve a pena mantida pelo STJ. Ela foi condenada por improbidade administrativa após cometer irregularidades durante o tempo em que esteve à frente do município. Olha só. Tudo começou com a denúncia do Ministério Público Federal. De acordo com as investigações, houve irregularidades na aplicação de recursos do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. A ex-prefeita teria contratado empresas sem licitação e não realizou a prestação de contas como deveria. Em primeira instância, o juiz determinou a devolução de cerca de R$ 182 mil ao Fundef e multa no valor de R$ 20 mil. Além disso, suspendeu os direitos políticos por 5 anos e, durante este mesmo período, proibiu a ex-prefeita de fechar contrato com o poder público. Ao julgar o recurso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu que a suspensão dos direitos políticos deve ser de 3 anos e retirou da condenação a impossibilidade de contratação com a administração pública. A União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Questionou que devem ser aplicadas todas as sanções estipuladas na Lei de Improbidade Administrativa, mas o relator não concordou. Para o ministro Humberto Martins, as penalidades definidas estão de acordo com a conduta da ex-prefeita. E você já sabe, em 2016 o Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos e por isso a cidade virou um verdadeiro canteiro de obras. Uma delas é a construção da via Transolímpica, que terá 23 quilômetros. Agora, o problema é que uma das empresas que teve o terreno desapropriado para a construção dessa via não gostou nada do valor da indenização que ela tinha a receber e entrou na justiça. No recurso analisado pela 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça, uma empresa que teve sua sede desapropriada para a construção da via Transolímpica questionou o valor da indenização. De acordo com o processo, um laudo da Prefeitura do Rio de Janeiro avaliou o imóvel em R$ 5,5 milhões, mas perícias técnicas encomendadas pela empresa apontaram valores mais altos, entre 17 e 20 milhões de reais. A via Transolímpica terá 23 quilômetros e vai ligar os bairros da Barra e Deodoro, que vão receber os Jogos Olímpicos de 2016. Atualmente, o trajeto entre as localidades pode durar até 2 horas e meia. Com a via expressa, o tempo de viagem será de 30 minutos. Na primeira e na 2ª instâncias, os argumentos da empresa não foram aceitos. No Superior Tribunal de Justiça, também não. O STJ entende que não cabe a ele reavaliar questões que já foram colocadas tanto na primeira como na 2ª instância. O STJ é um tribunal que avalia a aplicação da norma, a harmonização da jurisprudência frente ao seu papel de corte superior e não uma outra instância para se reapreciar as provas, se rediscutir as questões fáticas que foram apontadas no processo nas instâncias inferiores. E depois de 25 anos dedicados à magistratura, quem deixou o STJ nesta semana foi o ministro Gilson Dipp. A aposentadoria foi publicada no Diário Oficial da União. Gilson Dipp deixa o Superior Tribunal de Justiça após completar 70 anos, idade limite para aposentadoria. Lembrado pelo rigor das decisões em entrevista antes de se aposentar, ele disse que a carreira no Poder Judiciário permitiu que conhecesse melhor o país em que vive. A magistratura me fez conhecer melhor não apenas a realidade do judiciário brasileiro, este é um aspecto, mas me fez compreender e me foi dada a oportunidade, dentro e fora do judiciário, de conhecer a realidade de um país com inúmeras carências, uma desigualdade social profunda, uma injusta distribuição de renda.
Foram 25 anos dedicados à magistratura, 16 deles aqui no Superior Tribunal de Justiça. De 2012 a setembro deste ano, Gilson Dipp ocupou a vice-presidência do STJ e do Conselho da Justiça Federal. Fez parte da Corte Especial, o mais alto colegiado de julgamentos do Tribunal da Cidadania. Enquanto esteve no STJ, Gilson Dipp relatou mais de 80 mil processos e fez uma avaliação do Tribunal da Cidadania de hoje, comparado ao ano em que tomou posse. O que tem de novidade é que em 98, a conscientização de cidadania, de importância das decisões judiciais, da repercussão ampla das decisões judiciais na vida de cada cidadão e dos órgãos públicos. Talvez naquele momento, por fatores históricos, não tenha a mesma repercussão que tem hoje, 2014, no amplo seio da sociedade. Gilson Dipp fez parte também do Tribunal Superior Eleitoral. Foi corregedor do Conselho Nacional de Justiça e coordenador da Comissão da Verdade, criada para apurar as violações aos direitos humanos durante o regime militar. E, ao se despedir, deixou uma mensagem para todos os juízes do país. Nós temos que dar a importância à função que estamos exercendo. Mas a importância no sentido não de cargo, função ou poder, mas temos a consciência ou a conscientização de que estamos prestando um serviço público relevante para a cidadania, que é a prestação jurisdicional. É um homem à frente do seu tempo. E olha, não se esqueça que você também pode acompanhar as notícias do STJ pela Rádio Justiça e pelo nosso endereço no SoundCloud, que aparece aqui na tela. O STJ Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e não se esqueça de interagir com a gente pelas nossas redes sociais. Curta e compartilhe os nossos posts. Eu te espero na semana que vem. Até lá. Tchau.